O que vamos trazer nesse momento chama-se consulte. Muitas pessoas têm o hábito de tomar remédios por conta própria. Não sei se você é uma delas. Mas a gente precisa entender que tomar remédio por conta própria é algo muito perigoso. Remédios são drogas administradas para melhorar uma doença específica. Os remédios não são feitos para serem usados sem uma direção profissional, sem uma condução de uma pessoa capacitada para isso. Você já ficou estagnado na caminhada da vida porque não sabia o que fazer e para onde ir? Em algum momento da trilha da existência, você já se sentiu perdido por não entender qual era a direção correta para você se dirigir, para você caminhar? Nessas horas, em algum momento, você já tomou remédios ou direções que depois trouxeram dolorosos efeitos no seu corpo e na sua alma? Sei que, como eu, você deseja um norte, uma direção, um tutoriamento para a sua vida. Remédios devem ser tomados com prescrição médica. Também decisões devem ser tomadas com a direção do soberano Deus. A boa notícia que eu quero lhe trazer nesse momento é que Deus pode te dar a receita. Deus pode te trazer a receita para um caminho abençoado. A receita, a direção para caminhar dentro da vontade de Deus. Vamos abrir lá no texto de Juízes, capítulo 1, verso 1 e 2, onde o autor do livro de Juízes, o Espírito Santo, declara: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. O texto narra a chegada do povo de Deus à terra prometida depois dos grandes acontecimentos liderados por Moisés e Josué. Naquele instante, o povo de Deus consultava o Senhor. Mas o que é consultar? Consultar é pedir a opinião de uma autoridade. Consultar é se submeter à perspectiva de um especialista. Como um paciente diante de um médico, consultar é buscar remédio, solução, direção de uma pessoa capacitada para nos dar a melhor solução. No contexto hebraico, inquirir, perguntar, questionar é a ideia de consultar aqui. Consultar, então, é inquirir, questionar a Deus sobre um tema importante. E é isso que o povo está fazendo nesse momento, segundo Juízes. Os grandes líderes, Moisés e Josué, tinham morrido nesse momento. Estas autoridades indiscutíveis do grande povo de Deus tinham sido levadas pelo peso do tempo. A grande marca da maldição sobre o corpo, que é a morte física. Mas apesar de o povo ter perdido tão grandes líderes, o povo não precisava desanimar. Eles ainda tinham a grande autoridade, aquela que está acima da gravidade do tempo, aquela que o tempo não destrói, aquela que não perde o mandato. Diante dele, podiam obter sabedoria e direção para as batalhas e as lutas da vida. Deus é o grande segredo dos grandes líderes. Quando eles morrem, o segredo permanece para quem o encontrar e o descobrir. O povo de Deus faz consultas constantes ao Senhor. O povo de Deus deve buscar remédio, solução e direção a Ele em todas ou diante de todas as batalhas. O povo de Deus só deve sair para pelejar ou lutar depois do direcionamento de Deus. O povo do Senhor só deve sair para as batalhas da vida depois da direção do seu capitão. E temos um capitão que responde. O texto nos fala que o Senhor respondeu que Judá é quem devia subir, no verso 2 de Juízes 1. E que a vitória do seu povo naquela batalha era uma vitória certa. Ou seja, eles deviam ir e a vitória chegaria. No Novo Testamento,
O irmão mais novo de Jesus, Tiago, no capítulo 1, versículos 5 e 6 do seu livro, declara, abre aspas, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, nada lhes censura, e se-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Fecha aspas. Percebemos que o mesmo princípio de consulta a Deus, que está aqui esboçado, trazido no livro de Juízes, é recepcionado pela lei de Cristo no Novo Testamento. Deus é Deus que responde. Deus é Deus que ouve e responde aos seus filhos. Deus é Deus que dá sabedoria, direção e inteligência nas decisões para aqueles que o pedem em oração fiel. Mas Ele não apenas dá essa sabedoria com parcimônia, ou com mão fechada, ou como quem não queria dar, mas é o jeito. Não. O texto de Tiago diz que Ele dá liberalmente. E o que isso quer dizer? Sem reservas. Deus dá sabedoria ao seu povo, como o Silvio Santos dá uma nota de R$100 a alguém do auditório. Perceba que Silvio Santos dá com todo sorriso, com toda alegria, sem nenhuma parcimônia ou dor no coração, como alguém que tem muito mais do que uma nota de 100 e que não tem a preocupação em doar uma ou duas ou 10 delas. Assim é Deus quando Ele dá sabedoria. Ele dá porque tem de monte, porque tem em alta quantidade, porque tem copiosamente. Então Ele dá sabedoria a quem pede sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum tipo de avareza. Podemos então perceber que o mesmo princípio que está lá no Antigo é recepcionado pelo Novo. Isso quer dizer o quê? Que eu e você podemos também, da mesma forma como aqueles homens e mulheres do tempo dos juízes, consultar a Deus hoje e receber dele a direção e a resposta para as decisões mais importantes das nossas vidas. Mas aí você pode agora pensar ou dizer aí no seu lugar, Pastor Leandro, comigo é diferente. Eu oro, eu peço a Deus uma direção e Ele não responde. Deus simplesmente não me responde. Bem, eu também já passei por isso, já pensei por isso também, já pensei nisso algumas vezes. Já pensei que era assim algumas vezes. Até que eu aprendi duas coisas importantes, que eu quero que também você aprenda na questão da consulta a Deus e da sua resposta para o direcionamento na sua vida. Primeira é que Deus responde a consultas e não a ordens. A segunda é que Deus não responde pedidos sensuais. Em primeiro lugar, Deus responde a consultas e não a ordens. Deus não é o nosso filhote de estimação, pronto para fazer o que nós mandarmos. Tenho um filhote numa casa dos meus pais, uma cachorrinha poodle, e quando nós então jogamos a bola para ela pegar, ela vai lá e pega. Quando a gente pede então uma coisa lá para ela fazer, ela vai lá e faz, para nos agradar. Deus não é o nosso filhote de estimação, que faz o que a gente quer, que a gente pode ordenar a Ele coisas, e Ele vai cumprir porque a gente mandou. De forma nenhuma. Você não pode ordenar nada para Deus, nem obrigá-lo a fazer a sua vontade. Nessa relação, você é escravo e Deus é Senhor. Você é filho e Ele é pai. Você faz o que Ele manda e não Ele o que você mandar. Isso quer dizer que Deus não pode te dizer, isso quer dizer que Deus pode te dizer não a muitos dos seus pedidos e direcionamentos. E é por isso muitas vezes que você pede a Deus uma resposta e as portas não se abrem. Muitas vezes porque a resposta é não. Ele tem todo o direito de dar essa resposta para você. Isso quer dizer também que muitas vezes o silêncio de Deus pode também ser uma resposta que pode significar não para agora, ou um pedido de espere. Dizer que Deus responde a consultas e não a ordens também significa que às vezes Ele tem o direito de não responder a nós naquele momento. E por que Ele faz isso? Um dos motivos, provar e exercitar a nossa fé ou confiança na sua soberania sobre as nossas vidas.
Deus responde, mas Ele não é obrigado a responder no seu tempo ou no tempo que você deseja. Deus responde, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes a resposta de Deus pode ser: espere e confie em mim. Eu tenho algo muito melhor e maior do que isso que você me pede. Na minha vida eu posso lembrar de vários momentos em que eu pedi muito uma coisa a Deus, queria muito algo diante dele e ele não me deu. E a resposta dele foi não. E olhando para hoje, 5, 10 anos depois, eu posso ver o quanto ele me deu muito mais do que eu tinha pedido. O quanto ele me direcionou para um outro caminho diferente do que eu pensava, e nesse outro caminho ele me deu muito mais alegrias e realizações diante do chamado que ele tinha para a minha vida. Deus responde a consultas e não a ordens. Talvez você, como eu, seja alguém que esteja muitas vezes não pedindo algo a Deus, não consultando a Deus sobre algum caminho, mas ordenando a Ele para que Ele faça a sua vontade. E isso não é a melhor forma. E se você tem essa motivação, a resposta muitas vezes vai ser de fato não. Ou você não vai conseguir entendê-la, não vai ouvi-la, porque você não quer aceitar o não, uma vez que você não está consultando a Deus, mas ordenando a Ele. Ah, Deus simplesmente não me responde. Espere aí. Primeiro, Deus responde a consultas e não a ordens. Você está consultando com humildade a vontade de Deus ou empurrando sua vontade goela abaixo da divindade de toda a terra? Ah, Deus simplesmente não me responde. Tenha calma. Deus responde a consultas e não a ordens. Em segundo lugar, Deus não responde a pedidos sensuais. E o que é isso? Tanto eu quanto você já pedimos muitas coisas a Deus para satisfazer prazeres pecaminosos ou sensuais, voltados para agradar os nossos sentidos. O tato, a questão da comida, da bebida, o conforto físico. Nesse sentido, o Espírito é claro quando nos diz lá em Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Esbanjar nos prazeres aqui, essa expressão, traz a ideia de desejos pródigos, uma vontade de possuir ou provar de prazeres, sensações que não são necessárias para o meu crescimento espiritual. Para o comentarista P.H. Davis, o ponto é que o bom presente não é desejado para compartilhar com outros ou fins piedosos, mas simplesmente para satisfazer o desejo, o mal. Fecha aspas. Quando nós pedimos egoisticamente, pedimos para satisfazer desejos que não têm um propósito primário de abençoar pessoas, de sermos generosos com as pessoas, mas apenas satisfazer sensações particulares, carnais e pessoais. Nas palavras de um outro teólogo chamado K.A. Richardson, abre aspas, Deus não responde suas orações não apenas porque são más, mas também porque gastariam a generosidade de Deus em si mesmas. De fato, essa abordagem pagã a Deus está no coração da amizade com o mundo, mencionado agora no versículo 4, depois do 3 aí de Tiago 4. Fecha aspas. Pedir para satisfazer desejos pessoais, de alegria ou prazeres, é usar Deus como um gênio da lâmpada. Pedir para satisfazer desejos pessoais de alegria é usar Deus como um demônio que me dá bens em troca de minha alma. O Deus da Bíblia não interage, não se relaciona de uma maneira interesseira e materialista. Aprendamos isso nesse momento. Sejamos sinceros. Às vezes nós pedimos um salário maior não porque a família aumentou e realmente precisamos. Muitas vezes pedimos um salário maior para ter a casa da TV ou da revista, o carro do vizinho, a viagem dos nossos amigos, que nós morremos de inveja porque não podemos também ter. Pedimos às vezes melhores condições de vida a Deus, não para sermos mais generosos com o reino e com as pessoas, mas principalmente para encher a nós e nossos familiares de cacarecos ou quinquilharias, como celulares, roupas, joias e muitas outras coisas em quantidade desnecessária ou até mesmo em utilidade desnecessária e até mesmo pecaminosa.
partir de hoje, quando for consultar ou pedir algo a Deus, avalie a sua intenção. A partir de hoje, quando você for consultar ou pedir algo a Deus, observe se a sua motivação é para esbanjar em prazeres. Bem, se a sua ou a minha principal motivação para pedir algo a Deus, para consultar algo a Deus, é para esbanjar em prazeres, não precisamos nem mais pedir, porque a resposta de Deus já foi dada segundo a sua palavra, e ela é não. Concluo. Você já ficou estagnado na caminhada da vida porque não sabia o que fazer e para onde ir? Em algum momento da trilha da existência, você já se sentiu perdido por não saber qual a direção a tomar? Consulte ao Senhor. Peça a Ele a melhor direção em cada projeto da sua vida e Ele promete te conceder a direção. Essa direção pode ser com um sim, abrindo portas para você de forma imediata. Pode ser com um não, fechando portas para você. Ou pode ser um espere, não é a hora, não é o momento. Antes de fazer, fuja para Deus. Antes de ornamentar, ouça a Deus. Antes de caminhar para a vitória, caminhe para Deus. Antes de realizar, recolha-se à presença de Deus. Antes de tomar alguma direção ou remédio, consulte-se. Foi um prazer estar com você nessa noite e trazer essa palavra.